Burro, 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 burro. Não consegue ler, não consegue ver, não consegue fazer, sabe, substituições que venha resolver o problema do Botafogo. Levou um sufoco do cara bobo, o último da tabela. Renato Paiva, ô seu português miserável. Isso porque teve ontem a notícia lá do Jorginho, então o Jorginho vai chegar ao Flamengo. Além disso, o Vene Casagrande, ele trouxe a informação de uma apuração que ele fez com a diretoria do Flamengo, e o Flamengo pretende agora, no meio do ano, contratar mais 4 jogadores. E além do Jorginho, mais 4 jogadores, isso porque o Flamengo pretende trazer Jorginho, ter também um jogador que seria ali, entre aspas, um camisa 10. Obviamente a camisa 10 é do Arrascaeta, então... Nação flamenguista, né? O Botafogo venceu, né? O cara bobo, né? Por 2-1, com um gol no último lance do jogo, né? Onde o cara bobo saiu no contra-ataque 4-2, perdeu o gol e logo em seguida levou a virada, né? Mas parece que aqueles torcedores que, quando o Botafogo perdia, eles achavam que o Botafogo era o melhor time do mundo, né? Como é o caso do Ney, né? Mesmo o Botafogo perdendo, fazendo péssima partida, ele estava sempre dizendo que o Botafogo ia se recuperar, que ia vencer, ia passar por cima dos seus adversários. Mas parece que agora nem mudou de opinião, né? Parece que agora a ficha caiu, pessoal. O Botafogo joga um péssimo futebol. Você não vê um bom futebol no Botafogo, você não vê uma luz no fim do túnel. O treinador é péssimo, o elenco é péssimo, e agora os botafoguenses estão desesperados, né? Pois é, também tem palmeirense aí, né, trazendo informações, né, sobre o novo Flamengo. O Flamengo vai fazer mais 4 contratações, quer dizer, pode fazer. Tem também o palmeirense Neto aí desmascarando, né, os botafoguenses, né? Vamos acompanhar isso e tudo mais agora, né? Antes, peço para você deixar seu like, se inscrever, né? Créditos do vídeo, né? O canal do NEM, link na descrição, e o canal também do Opina Pouco, né? Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. A primeira vitória do Botafogo fora de casa e agora na Libertadores da América. O mais importante é que ganhamos 3 pontos. Estamos vivos na Libertadores, enquanto o trabalho do Renato Paiva, medíocre, orelhudo, você não tem cérebro, você tem cabeça, Renato Paiva, só para separar a orelha. Você não pensa, você não consegue ler o que está acontecendo dentro do campo. Você não tem esquema tático nenhum para o Botafogo. Você é uma lenda da burrice. Você é um técnico de 5ª categoria. Você é um técnico que está a 5 prateleiras abaixo do Arthur Jorge. Você tem sido incompetente na frente do Botafogo. Você não tem condições humanas de estar como técnico do Botafogo. Burro, 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 burro. Não consegue ler, não consegue ver, não consegue fazer, sabe, substituições que venha resolver o problema do Botafogo. Levou um sufoco do cara bobo, o último da tabela. Renato Paiva, ô seu português miserável, pede para sair. Pede para sair agora, que você ganhou, fica mais bonito. Pede para sair, Renato Paiva. Eu acho que é essa a palavra dentro do Flamengo. Ô Neto, e por que você está falando reformulação? Eu estou falando reformulação porque trata-se de 4 jogadores ou mais. Então assim, mano, quando você tem 4 jogadores chegando, provavelmente algumas saídas irão acontecer e algumas características intrínsecas em relação a esquema tático e utilização dos jogadores vai acontecer dentro do Flamengo.
Isso porque teve ontem a notícia lá do Jorginho, então o Jorginho vai chegar ao Flamengo. Além disso, o Vene Casagrande, ele trouxe a informação de uma apuração que ele fez com a diretoria do Flamengo, e o Flamengo pretende agora, no meio do ano, contratar mais 4 jogadores. E além do Jorginho, mais 4 jogadores, isso porque o Flamengo pretende trazer Jorginho, ter também um jogador que seria ali, entre aspas, um camisa 10, obviamente a camisa 10 é do Arrascaeta, então seria um jogador para complementar e também servir ali como um substituto. A ideia é reduzir a carga de esforço em cima do Arrascaeta e você ter uma segunda peça de opção. 2 pontas, e segundo o que o Vene Casagrande falou, a ideia do Flamengo é ter pontas que tenham uma característica de drible, o que no Michael não tem sido uma característica preponderante. É aquilo que a gente falou no vídeo lá, né? Foi de ontem. Geralmente a bola chega lá e morre com ele. Não tem muita coisa que acontece. Então o Flamengo, ele quer pontas, dribladores, provavelmente para jogar em um esquema tático de transição mais rápido e com maior nível de profundidade, onde você tenha jogadores mais resolutivos. Eu acho que é assim que o Felipe Luiz pensa. E o Michael, ele não é esse cara. Ele parece que não vai ser esse cara. Provavelmente o outro ponta é um ponta direita que vai complementar. E além disso também existe uma provável saída do Wesley para o futebol europeu após o Super Mundial. E aí, com essa saída, é necessário também a vinda de mais um jogador. Então, basicamente, 5 jogadores aí, né, chegando no Flamengo a partir do meio do ano. Então, eu penso que é uma reformulação. Vocês não concordam comigo? É uma reformulação, a gente pode chamar de reformulação. E quais que seriam os motivos dessa reformulação? Primeiro, para suprir as necessidades daquilo que o Felipe Luiz acredita ser a ideia de jogo, penso eu. Segundo, para reposição, como por exemplo do Wesley, que se sair vai ter que ter uma peça de reposição. Terceiro, com a necessidade também de você ter jogadores que sejam mais disruptivos. E também tem um outro motivo que eu pensei aqui, isso é especulação minha. O Flamengo tem sofrido muito com desgaste muscular, sabe, fatores físicos. E isso acontece com jogadores mais velhos e com jogadores mais novos. Não dá pra falar que é só uma questão da idade, porque acontece com jogadores mais novos também. Então talvez o Flamengo pense em fazer essa mini reformulação no meio do ano. Eu não acredito em reformulação, mas sim nesse ponto aí que o Neto falou que foi crucial, né? Primeiro que o calendário do futebol brasileiro é absurdo, né? Muitas lesões, né? Então o Flamengo vai robusticar o seu elenco, né? Na hora de precisar de um jogador, sei como o lado esquerdo, né? Everton Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, já do lado direito tem Gonzalo Plata, tem Luiz Araújo, às vezes joga Gerson, né? Já naquele setor ali do meio campo não tem tantos caras assim, principalmente na posição de Arrascaeta, né? Para tentar mudar, virar a chave um pouco disso. O Flamengo, semana após semana, continua lidando com um pequeno edema muscular, vai ter que se segurar por alguns jogos, vai ter que fazer um exame. Eu acho que só hoje, lá no Flamengo, 3 jogadores serão avaliados pelo departamento médico com exames de imagem. Então, eu penso que talvez eles queiram, peraí, jogadores mais velhos e jogadores mais jovens que estão passando por isso. Eu iria por outra linha também. Tem que descobrir o que está acontecendo para esses jogadores se desgastarem tanto. Porque nem o Palmeiras, que treina e joga em gramado sintético, sofre tanto dessa forma, como o Flamengo tem sofrido semana após semana com a ausência de jogadores por causa de lesões. Não são lesões, pessoal, que exigem, assim, sabe, meses de recuperação. Só que são pequenas lesões que faz com que no outro jogo o jogador não esteja mais à disposição. E aí eu acho que você precisa de uma avaliação bem minuciosa de, preparação física, treinamento, departamento médico,
núcleo ali, né, de fisioterapia para você tentar entender, o que tá acontecendo? Será que os treinos estão sendo muito intensos? Será que tá havendo uma carga maior? E aí quando chega no jogo, que também é muito intenso, isso acaba agredindo mais o jogador? É preciso uma visão mais minuciosa em relação a essa parte, porque não é de hoje que o Flamengo vem sofrendo com isso. E é aquilo que eu falei pra vocês, é com jogadores mais velhos, mas também é com jogadores mais jovens que isso acontece. Então, além dessa reformulação, eu acho que tem que ter um olhar mais criterioso em relação a esse manejo. Você tem aquele assunto do João Félix, né? Que espalhou aí nas redes sociais ontem. Neto, o que você acha do João Félix? É uma promessa. E é um jogador que ele não engrenou ainda na Europa. Só que tem um problema. Ele é uma promessa já de 25 anos de idade. É que ele tem cara de moleque. Você olha pra ele assim, você fala assim, deve ter uns 21, 22, no máximo, estourando. Mas não, ele já tem 25 anos. E chega no Brasil com o mesmo status do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque tem 20 anos. João Félix tem 25. E aí estão falando de quase 130 milhões de reais investidos. A ideia do Flamengo é tentar um empréstimo. E o Chelsea já topou realizar o empréstimo do jogador. Só que tem algumas condições específicas para esse empréstimo. Mas é um jogador que ele chega em status de promessa. Só que é uma promessa de 25 anos. É uma promessa que se, sei lá, ele chegar e fizer 2 anos de bom futebol, ele já vai estar com 27. Que no futebol brasileiro ele sobra. Eu acredito que o futebol que ele tem aqui no Brasil, ele vai muito bem. Mas aí é necessário avaliar a revenda desse jogador depois. Porque já tem 25 anos de idade. Se tivesse 20 anos, coisa linda, ideal. Chega aqui, faz o jogador criar aquele corpo e depois vende ali com 23, 24 anos por milhões. Agora, já com 25 anos, aí você tem que começar a pensar, porque a Europa tá cada vez querendo jogadores mais jovens. E meus amigos, é o seguinte, hein? A coisa lá na Europa tá feia pro John Textor. Porque, agora foi a vez da UEFA. O UEFA impõe punição a John Textor e Lyon segue em vias de rebaixamento. Olha só, a entidade anunciou que o bilionário dono do grupo Eagle, que comanda as ações não só no Lyon, mas em outras equipes também, como o caso do Botafogo, precisará desembolsar 200 mil euros. O valor é diretamente referido à ausência de pagamento de algumas contas ao longo de 2024 e 2025. Lyon também está sob aviso da Liga de Futebol Profissional da França por um possível rebaixamento. Textor precisará resolver um rombo de mais de 725 milhões de reais e a Direção Nacional de Controle e Gestão local conduz as investigações da situação. Agora, o destino pode ser a Ligue 2, que é a segunda divisão da Liga Francesa. Cara, a coisa tá pegando lá pro Lyon, hein? Já não bastava os problemas ali com a Federação Francesa, agora ele se estende também à UEFA. O sarrafo vai aumentando. Enquanto isso, você tem o Botafogo aqui no Brasil, que fez muitos investimentos, financeiramente falando, só que não está obtendo retornos. E aí? Eu acredito que a torcida do Botafogo, ela tá querendo uma resposta em relação a isso. Na verdade, já apareceram aí, lá o Newton Santos e tudo mais, pichado com a torcida perguntando quando que o ano vai começar pro John Textor. Porque até agora, o John Textor, mais especificamente, eu não tô falando nem do Botafogo, ele prometeu tudo, mas por enquanto não entregou nada daquilo que ele prometeu ao torcedor botafoguense. Ele falou lá no Campeonato Carioca que aquilo dali era um campeonato de pré-temporada. Aquilo dali para ele não importava. Então ele esnobou completamente o começo do ano e falou que o ano começava no Campeonato Brasileiro. E até agora o ano não começou. A equipe do Botafogo competitivamente vem sendo muito fraca no teor competitivo e a torcida começa a naturalmente querer respostas, afinal a gente tá há um mês aí, um pouquinho mais de um mês de um Super Mundial que o Botafogo também vai estar participando. E tem todas essas decisões aqui, lá da UEFA, da Liga Francesa, que o próprio Textor já falou.
que eles não são um grupo de times de futebol, eles são acima de tudo uma família, e um tem que ajudar o outro a se levantar. E as sanções punitivas, como que fica pro Botafogo, seus investimentos, isso e o futuro da equipe? Falando sério agora, é isso que o torcedor do Botafogo quer saber, e ele tem todo. Pessoal, é uma pergunta que se fica. O torcedor botafoguense deve ficar preocupado com o Botafogo? O que é que vocês acham? Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, o torcedor botafoguense deve ficar preocupadíssimo com o Botafogo. São vários motivos aí que, como mesmo o Nem falou nos seus vídeos aí, o desempenho dentro de campo é terrível e o desempenho extra-campo é pior ainda, né? Por que é que a gente tá falando isso? Botafogo venceu o jogo da Libertadores, o Carabobo. O Carabobo só tinha conseguido um empate da competição. Botafogo venceu por 2-1. Um jogo onde o Carabobo foi bem melhor. Foi um jogo terrível do Botafogo. Aos 45 do segundo tempo, estava 1-1. O Carabobo pegou 4-2 num contra-ataque para fechar o caixão, fazer 2-1. Perdeu o gol e na sequência levou o gol, né? Isso aí foi terrível, né? Claro, quando você olha para o resultado, foi bom para o Botafogo o resultado, né? Porque eles precisavam da vitória. Só que, quando você olha para o desempenho da equipe, até Nem, né, do canal do Nem, que ele é otimismo demais, né? Posso dizer que ele é otimismo ali 1000%, tava desanimado. Porque ele não vê, como a gente sempre diz aqui, a luz no fim do túnel, né? Ele vê um treinador que não tem padrão de jogo, não tem um esquema tático, não tem um time definido. Ele vê uma equipe dentro de campo perdida, sem uma jogada trabalhada, sem uma jogada ensaiada, sem um padrão de jogo. E isso aí tá deixando o torcedor botafoguense preocupado, né? Já o extracampo, o John Testel, né? Com bastante problema lá na França, né? Com o Lyon, né? Vai ter que pagar ali, o time pode ir para a segunda divisão. Queira ou não queira, isso aí respinga no Botafogo, pessoal. Respinga, né? Inclusive, os dois melhores jogadores, um foi vendido para mandar dinheiro para lá e o outro foi para lá, né? Então, sem sombra de dúvida, quem paga o pato vai ser o Botafogo também, né? É complicado, né? Principalmente quando uma SAF tem mais de um clube. Se torna aí um negócio meio inviável, né? Pelo menos é isso que a gente tá vendo no mundo do futebol. Sobre o Flamengo, como o Neto aí trouxe as informações, né? O Flamengo, Neto trouxe que Vene Casagrande também soltou no seu canal. O Flamengo pretende ali trazer, claro, no meio do ano já tá certo Jorginho, mas o Flamengo tá pretendendo trazer aí cerca de 4 a 5 jogadores, né? Nessa janela no meio do ano, né? Como eu disse, o calendário do futebol brasileiro é terrível. Precisa de reforço. Precisa que o seu elenco esteja bastante qualificado. Até porque o Flamengo eu acho que é o clube que sofre mais lesões no futebol brasileiro, né? Então, onde você joga quarta e domingo. Jogos difíceis, né? Até porque agora que vai começar o prega pra capar, né? Então, precisa, né? Precisa você ter um elenco qualificado, né? Eu creio que alguns jogadores aí podem deixar o Flamengo, principalmente o Wesley, né? O Flamengo vai precisar trazer um lateral direito, porque já tem 3 esquerdos, né? Vina tá voltando. Mas eu não acredito em reformulação, né? Como eu disse, tá no meio do vídeo aí. A parte de ofensiva do Flamengo, o Flamengo tem muitos jogadores, né? Por exemplo, a direita. Tem Gerson que joga na direita, tem Luiz Araújo e tem Gonzalo Plata. À esquerda, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Michael. Ataque, tem Pedro, tem Juninho, tem Bruno Henrique que pode fazer aquela posição. Já que quando você volta para os meias, né, principalmente aquela posição ali de Arrascaeta, não tem um substituto. O substituto às vezes Gonzalo Plata, é colocado naquela posição, Luiz Araújo, né? Não tem um jogador específico que entra e resolva, né? Que joga no mesmo padrão. Claro, a gente até entende que é difícil, né? Mas o Flamengo vai no mercado trazer alguns jogadores para substituir a Arrascaeta, né?
Às vezes quem entra naquele setor também é Matheus Gonçalves, mais pela direita, né? Mas eu creio que o Flamengo vai no mercado, vai trazer alguns jogadores. Principalmente se o Flamengo estiver bem nas competições, né? Precisa, para manter o mesmo padrão, ter Mundial de Clube. A gente espera que o Flamengo esteja com o melhor elenco, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.